vamos abordar um pouco dos aspectos químicos da vulcanização da borracha. Então, dando continuidade ao curso Descobertas Acidentais em Química Orgânica, hoje nós vamos colocar aqui, primeiro, o que é um polímero? Como ocorre a vulcanização da borracha? Onde mais podemos observar esse fenômeno no nosso dia a dia? Meu nome é Rafael e a gente vai continuar o curso hoje. Primeiramente, o que é um polímero? O que vem a ser um polímero? Eu coloquei aqui a nossa definição. Polímeros são macromoléculas formadas de partes menores ligadas entre si por ligações covalentes, chamadas de monômeros. Então, eu coloquei para a gente um exemplo aqui do polipropileno. Então, esse prefixo poli, antes do propileno, significa que a molécula de propileno está sendo repetida. Então, vamos lá. Propileno tem 3 carbonos, prefixo prop. Então, aqui eu coloquei o monômero, indicado, monômero, N vezes. Né? Então, passando por um iniciador, né, a reação de polimerização não ocorre do nada, ele passa de propileno para polipropileno. Novamente, a repetição dessa unidade vai se dar N vezes, depende de quantas moléculas, ou seja, da quantidade de propileno que for utilizado. Coloquei outro exemplo aqui, o politereftalato de etileno, o famoso PET, que nós utilizamos nas garrafas PET. São garrafas de politereftalato de etileno. Então, elas utilizam, nesse caso, 2 monômeros, o ácido tereftálico, que está mostrado aí, e o etileno glicol. Novamente, N quantidade de ácido tereftálico e N quantidade de etileno glicol, para formar o politereftalato de etileno com uma quantidade de N repetições. Notem que essa equação também passa por um iniciador, essa reação química também passa por um iniciador, só que dessa vez nós temos um subproduto, que é a água, que é 2NH2O, ou seja, o dobro da quantidade utilizada, tá? Por isso que é 2N. Eu coloquei esses dois exemplos aqui, não foi à toa, tá? No primeiro caso, nós temos o que chamamos de polímero de adição. O que isso quer dizer? Quando um polímero ele é formado por apenas um monômero, e esse monômero possui uma ligação dupla, diz-se que esse polímero é um polímero de adição, tá bom? Nesse segundo caso, como nós temos um polímero de condensação, nós não podemos formá-lo apenas com um monômero, ou seja, apenas com um tipo de monômero. Nós vamos precisar de, no mínimo, 2 monômeros. Esses monômeros devem ter funções orgânicas diferentes, de modo a formar o polímero de condensação. Outra característica da polimerização por condensação é a formação de subproduto, geralmente água, amônia ou algum álcool, tipo etanol, ou seja, uma molécula pequena. Então, aqui nós estamos dando uma breve revisão, um breve apanhado sobre o que é um polímero, incluindo polímeros de adição e polímeros de condensação. Passando para frente, eu chego à pergunta: como ocorre a vulcanização da borracha? É importante lembrar que essa aula pode ser assistida tanto antes quanto depois da leitura do e-book, porque as duas se complementam. Não é uma após a outra ou uma antes da outra. Então, se você se sentir à vontade para reler essa parte do e-book, você pode ir lá e reler tranquilamente. Então, coloquei aqui a adição de enxofre, como você pode ter visto no e-book já, proporciona ligações cruzadas entre as cadeias poliméricas do poliisopreno, conferindo elasticidade e maior aplicabilidade ao produto. Como isso ocorre? Bom, na verdade, esse polímero não é só poliisopreno, ele é um tipo específico, ele é o cis 1,4 poliisopreno. Então, aqui eu coloquei a polimerização para formar o cis 1,4 poliisopreno, que é o conhecido látex, é a borracha natural. Mas, para a gente entender melhor como essas pontes de enxofre são formadas entre as cadeias, a gente precisa de um modo diferente de observar esse polímero. Então, eu coloquei uma seta indicando um novo jeito
de observar, e dessa forma a conformação cis, a isomeria cis, fica mais clara para a gente. Então, esse polímero, o cis 1,4 poliisopreno, ele é adicionado ao enxofre. Aqui o enxofre eu coloquei como uma forma de um anel de 8. O enxofre ele tem essa característica de formar um anel de 8 átomos de enxofre. Tá? E, no último caso, nós podemos observar cadeias interligadas. Ou seja, nós podemos observar que entre uma cadeia do cis 1,4 poliisopreno e outra cadeia, nós temos formações de pontes, verdadeiras pontes de enxofre. Então, é assim que ocorre a vulcanização da borracha. É claro que, se nós vamos entrar em algo muito mais profundo, em algo muito mais específico, como o artigo que eu utilizei para escrever o e-book, você pode encontrar lá algo muito mais profundo, algo muito mais específico dessa parte. Ou seja, não é só enxofre, não é uma coisa tão simples assim, não é uma coisa tão simplória assim. Existem iniciadores, existem catalisadores, existem reagentes diferentes, mas para nós entendermos um pouco melhor como ocorre a vulcanização da borracha, isto é o suficiente para a gente, ok? Passando para a nossa última parte da aula, onde mais podemos observar esse fenômeno no dia a dia? Será que, além da borracha que a gente utiliza, a gente consegue encontrar essas pontes de enxofre com essas características em outros lugares? Em nosso próprio cabelo, na verdade. Bom, o nosso cabelo ele é formado por uma proteína, majoritariamente chamada de queratina. A queratina, sendo uma proteína, ela é formada por uma sequência de aminoácidos. O mais importante é a cisteína. Na verdade, não existe só a cisteína. Na queratina existem de 15 a 20 diferentes tipos de aminoácidos, mas a cisteína é a principal. Então, eu coloquei aqui duas cadeias de cisteína para a gente observar essas pontes de enxofre. Então, percebam que existe a cadeia A e a cadeia B. Percebam também que esses grupos com enxofre, muitos deles estão para baixo. Por exemplo, observem que existe uma numeração onde existem os enxofres. 1, 2, 3 e 4 para cada cadeia. Perceba na numeração 2 e 4 da cadeia A, ou seja, a cadeia de cima. Perceba que essa ligação está para baixo. Quimicamente, isso não é muito bem visto, não é muito correto. Mas, para a gente entender melhor como essas pontes funcionam, para a gente serve novamente. Ok? Então, percebam como as pontes de enxofre elas ficam cruzadas, ou seja, a numeração 2 da cadeia A acaba se ligando através dos enxofres com a numeração 1 da cadeia B. Isso forma um cabelo mais encaracolado, essa hélice é formada, ok? É possível modificar esses grupamentos quimicamente de forma que todos os 1, 2, 3 e 4 fiquem do mesmo jeito. Ou seja, percebam agora que a cadeia A e a cadeia B não estão interligadas por enxofre. É possível, entretanto, retomar essas pontes de enxofre. E agora percebam a diferença. No primeiro caso, nós tínhamos o enxofre, no caso, o grupo 2 da cadeia A com o grupo 1 da cadeia B. No segundo caso, nós não temos nenhuma ponte formada. E no terceiro caso, quando essas pontes são retomadas, percebam que elas são retomadas de uma forma diferente. O grupo 1 da cadeia A está ligado com o grupo 2 da cadeia B, e assim por diante. Isso é um processo conhecido como alisamento químico do cabelo. Ou seja, o cabelo ele perde aquela forma encaracolada e passa a ter uma forma lisa, justamente pela retomada dessas pontes de enxofre. É aquele alisamento químico que não sai com banho, não sai tão facilmente, justamente por ser uma transformação química. É algo mais forte, pode-se dizer assim, mais concreto. Bom, aqui nós vimos algumas coisas sobre a vulcanização da borracha. Lembramos rapidinho, né, o que é um polímero de adição e um polímero de condensação, como ocorre a vulcanização da borracha de uma forma mais simplória e onde nós também podemos observar esse fenômeno no dia a dia. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula.
Podem voltar e reler o e-book nessa parte se acharem importante e fiquem ligados que a aula de fechamento vai sair, ok? Então é isso.